Boa noite, igreja! Deus seja louvado. Queridão, eu costumo falar, na verdade, a minha entonação é um pouco alta, então se você deixar o microfone baixo, você vai perceber que você quase vai zerar aí e eu vou estar falando normal, tá? Eu começo gritando, então vamos lá. Boa noite, igreja! Deus seja louvado, é motivo de muita alegria poder estar aqui com você nesta noite, para meditarmos, tá? E falarmos da palavra de Deus. Quando a Ju me fez o convite, me deu essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, eu sou pastor auxiliar lá em Iguatemi, e nós recém tínhamos saído de uma semana de oração jovem lá em Iguatemi, falando sobre a modernidade e a pós-modernidade, as influências dessa filosofia de pensamento na nossa vida, na vida de nossos filhos, e como eu, como cristão, preciso me importar e me comportar diante de tais linhas de pensamento. E o objetivo dessa meia semana de oração, com um tempo curto e reduzido, é poder abordar essas expectativas, essas linhas de pensamento com vocês. Mas antes, deixa eu perguntar, quem aqui é filósofo? Não que seja um filósofo como antigamente, mas formado em filosofia. Tem alguém que é formado em filosofia aqui? Não tem? Tá, então eu fico mais aliviado, porque daí se eu falar algum termo errado, ele não vai me corrigir e também não vai entender. Alguém que é apaixonado pela filosofia? Só o Guilherme, tu tinha quieto, tu já me conhece há mais tempo. Mais alguém gosta de falar sobre filosofia? Então nós temos um problema, porque nós vamos ter que falar de filosofia. Se você não gosta, é somente pelo poder de Deus e do Espírito Santo que você poderá dar atenção a esses temas. Porque muitas vezes, principalmente dentro do contexto do meio adventista, a filosofia por si, ela não é uma área do conhecimento muito aprofundada ou muito valorizada, acho que essa é a palavra correta. Você não conhece um filósofo ou um pensador focado na filosofia adventista. Eu não conheço, você conhece algum? Se conhece, pode citar. Você tem pessoas, membros adventistas formados em filosofia. Eles não são filósofos, eles estudam a filosofia para te explicar ela, mas serem pensadores, filósofos, eles não são. Então, dentro do meio adventista, a área da filosofia não é um campo muito estudado, onde as pessoas se aprofundam para poder trazer para você. Porém, aceita você ou não, acredite você ou não nisso, ela tem um poder tremendo na linha da educação que nossos filhos recebem da escola, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos vestimos, na maneira como nós nos comportamos. E me deram apenas 30 minutos para introduzir todo esse tema com vocês. Então, eu tenho um problema. Um diagnóstico médico. Eu sou hiperativo ao extremo e também ansioso. Então, se você me viu bocejando aqui, não é porque eu estou com sono, é porque eu fico ansioso e desesperado, independente de quantas vezes eu preguei antes de iniciar o sermão. Isso é normal e eu já prego há muitos anos e nunca mudou. E por um lado, isso me ajuda a entender que, se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui. Eu estou aqui hoje porque Deus me chamou e eu sei que é Ele quem vai me usar. E nesse momento especial eu gostaria de rogar com você, pedindo pelo Espírito Santo, para que Ele abra a nossa mente e nos ajude a entendermos a essência da reflexão de hoje. Hoje nós vamos ver um contexto histórico, nós vamos ver termos da filosofia, o que os estudiosos falam a respeito do nosso tempo, do nosso século, do século passado, e como essas ideias têm influenciado e estão influenciando a nossa vida e a nossa forma de viver. Mesmo que você hoje... Eu estou na frente de algum retorno aqui? Se tiver, deixa eu dar um passo para trás, talvez seja pelas caixas. Mesmo que você hoje diga para mim, pastor, eu não sou pós-moderno e também não sou moderno. Acredite, você é. Um dos dois você é. Você é influenciado pela linha de pensamento de um dos dois. Talvez você só não percebeu isso ainda. E nós vamos tentar identificar qual linha de pensamento mais tem influenciado você. E eu já quero de antemão te afirmar que não pode ser o modernismo e nem o pós-modernismo. Tem que ser o cristianismo. Essa é a linha de pensamento que tem que conduzir a sua vida. Então, feche os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento de forma especial, te rogamos pela porção triplicada do Espírito Santo sobre nós. Que eu seja apenas um instrumento a ser usado por Ti, e que consiga também esclarecer esses termos, este assunto de maneira especial para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Como que nós vamos nos defender dos ataques do inimigo, se nós não permitirmos que o Senhor entre na nossa vida, e também não tenhamos conhecimento a respeito das ferramentas que Ele usa?
Então nos ajude a entender quais são as ferramentas que o inimigo tem usado para entrar em nossa casa, em nossas vidas, e desde então nos afastar de Ti. Fale, Senhor, ao nosso coração, perdoe os nossos pecados, é isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Vamos lá, eu fui comportor por 8 anos na minha vida, e se tem uma coisa que a comportagem me ensinou é falar rápido. Tu deve ter percebido isso já. Se eu falar devagar, eu durmo pregando, então eu continuo falando rápido, mas se eu falar rápido demais, nem vocês entendem, e nem eu consigo. Então vamos fazer um combinado aqui. Pisca com os 2 olhos para mim, que eu vou entender que eu estou falando rápido demais, para não ter que levantar a mão, tá bom? Dá uma piscadinha com os 2 olhos, porque eu sei que eu estarei falando rápido demais, ou talvez a forma de explicar está muito apavorada para tentar avançar no tempo, e eu vou tentar me manter devagar. Tenho lutado, inclusive tenho ido em psicólogos para aprender a falar devagar, meu amigo, mas está difícil, viu? Porque falar rápido, acho que eu nasci falando, desde pequeno. Então vamos lá. Quando nós estudamos sobre pós-modernidade e modernidade, nós entendemos que são 2 linhas de pensamento distintas, diferentes, porém que em nosso contexto, elas não anulam uma a outra, e nós vamos ver isso no texto de hoje. Antes de tudo, quando você olha para aquela imagem ali, você enxerga ela parada ou se movendo? Todo mundo enxerga ela se movendo? Muito bom. E agora quando você olha, deixa eu ver se está funcionando aqui, o passador de slides, eu acho que não está ligado aí. Se eu pedir para você passar, querida, você vai sofrer hoje, viu? Acho que não foi. Opa, foi. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Estou avançando demais. Vamos lá. Quando você olha para essa imagem aqui, quantas fotos, quantas imagens você enxerga naquela foto ali? Todo mundo enxerga 3? De cara, assim, tu já chegou enxergando 3? Já apareceu vendo 3? Ou você conseguiu ver uma imagem e uma se junta com a outra e formam, dependendo do seu ângulo e do seu ponto de vista? A primeira vez que eu bati o olho nessa foto, eu vi um velho, só. Aí depois eu comecei a parar e pensar, e acabei vendo uma moça aqui em pé, e o vestido dela forma o pescoço do Senhor. Aí eu parei para refletir mais um pouquinho, e percebi que os olhos, a boca ali, é um outro senhor barbudo, que forma toda a junção. E aí você tem aqui atrás o que deveria ser a cabeça dele, é apenas o céu atrás do portal. Ó. Você tem uma junção de várias coisas que formam uma realidade, que talvez você não tenha percebido ainda. Dependendo do seu ponto de vista, você vai dar um sentido real para essa foto, vai trazer um significado para ela. Resumidamente falando, o pós-modernismo trabalha nessa perspectiva. É relativo ao seu ponto de vista. Quando nós buscamos compreender dentro da história, que parou de funcionar de novo, ó, peraí. Vamos fazer o seguinte, eu vou estralar o dedo e você vai passando para mim. Tá, vamos lá. Muito bom. Agora nós vamos ver um pouco sobre a introdução, de quando começou, de quando iniciou, do que é a filosofia de pensamento moderna e a filosofia de pensamento pós-moderna também. Quando nós paramos para analisar essa expectativa, pode avançar? Quando nós paramos para analisar o desenrolar da história, a gente se depara com essas linhas de pensamento. Pode avançar mais um. Mais um, pode ir lá. Nós nos deparamos inicialmente com as 2 linhas de pensamento mais recentes, ou seja, talvez as mais estudadas, as mais abordadas em nosso contexto. Tá? Existem outras linhas de pensamento, outras linhas de estudo que vieram antes dessa daí, mas essas daqui são as que são as mais recentes e as mais abordadas. A primeira que nós temos ali é a linha de pensamento humanista renascentista, onde ele tinha como centro o misticismo, o naturalismo e o divino homem. Depois dessa linha de pensamento, que determinou a maneira de agir, viver e se comportar as pessoas, vieram uma outra linha de pensamento chamado iluminismo, mais recente, ali por volta do século XVII, século XVIII, aonde a ênfase, o centro deles era o conhecimento metafísico e racional. O que é isso? Diante dessa linha de pensamento iluminista, o metafísico é tudo aquilo que pode ser palpável, que pode ser comprovado, é aquilo que pela razão pode ser explicado. Ok? É aquilo que tem explicação pela razão. Essa foi a linha de pensamento adotada pelo iluminismo, que não foi muito distante de nós, tá? E depois, quando se juntam essas 2 linhas de pensamento, nós temos uma terceira linha de pensamento especial, pode avançar mais um clique, que nós chegamos então no modernismo.
apesar de alguns estudiosos não conseguirem definir de maneira muito clara quando foi que o modernismo entrou em ação, essa linha de pensamento, acredita-se que entre o início da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial, essa nova linha de pensamento, diante de todas aquelas catástrofes que estavam acontecendo, começou a entrar em ação nas casas, nos lares, nos livros didáticos, nas mídias, em todos os meios que existiam na época para ter alcance às pessoas. Na linha de pensamento modernista, tá? Nós temos o naturalismo, o humanismo e também a racionalidade como sendo o amparo que deveria conduzir e guiar o passo da humanidade durante esse período aí. E é claro que após o modernismo, que é a linha filosófica de pensamento mais recente, a atual linha de pensamento que nós estamos vivendo, é que nós hoje nos deparamos com o pós-modernismo. Pode avançar mais um slide, por favor. Nos deparamos então com o pós-modernismo. Pode dar mais um? Está funcionando? Vamos ver agora se vai. Tá, o de baixo avança. Muito bom. Modernismo e razão. Emmanuel Kant, por volta do século XVIII e XIX, tá, ele dividiu as linhas de pensamento, ou seja, o mundo no contexto da época, a linha educacional, uma maneira de se abordar as coisas. Acho que eu já terminei o sermão. Vamos embora? Vamos lá, deixa eu segurar aqui e voltar lá. Vamos nos ajustando, tá? Ele definiu essas linhas de pensamento de duas maneiras, numenal e fenomenal. O que seria numenal? Numenal era aquilo que você não deveria dar muita atenção, era mais insignificante. E dentro do contexto numenal, ele colocou o sobrenatural, o metafísico em alguns aspectos, o incognoscível, ou seja, aquilo que não pode ser palpável, aquilo que talvez não possa ser conhecido de maneira plena, ele fica dentro da linha numenal. Dentro da linha fenomenal vem o natural, o físico ou aquilo que é cognoscível pela razão. O que é cognoscível? Que pode ser estudado, palpável, um conhecimento que ele pode chegar ao aspecto de ser absoluto. Um conhecimento que você desenvolve a respeito. Então, quando você, pela razão, pode explicar aquele fator, aquele conhecimento, tudo certo, isso é aceitável e é isso que deve dirigir e conduzir a nossa vida, tá? Diante dessas linhas de pensamento, nos deparamos com ele escrevendo que durante a época do modernismo, ok? Deus, ele perdeu a importância, apesar de poder ser real. Não era necessário para viver ou explicar o mundo fenomenal, ou seja, o mundo que era palpável. Ele não exclui a fé, ela ainda permanece, ok? A fé ainda permanece. Porém, a linha de pensamento já dizia que ele pode não ser real ou pode ser real, independente disso. Porém, foi nessa época, por volta do século XIX, que foi se estabelecido lá na França, a deusa da razão ali, ok? E durante esse período em que foi estabelecida a deusa da razão, durante toda essa revolução e aquele contexto que houve, nós percebemos aqui que, apesar de, para muitos, Deus poder existir ou não, para muitos ele ainda era real. E ele era ainda aceito dentro dos lares e dentro das casas. O modernismo, ele define que o conhecimento ele é unificado, uma metanarrativa, tudo precisa se explicar pela razão. E se é explicado pela razão, você já consegue tirar de pacote o que aqui? Tu já tira a fé do pacote. Então a filosofia de ensino, a filosofia de pensamento já se distanciava disso. Você tinha a razão acima de tudo e uma verdade absoluta, que podia ser palpável, que podia ser tocada, que podia ser comprovada, uma verdade que podia ser testada. Porém, apesar dos seus defeitos, o pós-modernismo trabalhava com definições específicas do que era família, do patriarcado, da importância desses detalhes para o convívio que se existe entre as pessoas e o convívio em sociedade. E aqui nós temos que, apesar de ter os seus defeitos, ele ainda era melhor para se dar o testemunho de Jesus para alguém, do que no contexto atual em que nós estamos vivendo. Pensa só, se você no pós-modernismo, a filosofia de ensino, a linha de pensamento, provava e te mostrava que existia sim conhecimento absoluto, a única coisa que você precisava era mostrar para a pessoa que o conhecimento que ela achava absoluto, na verdade não é. E o conhecimento absoluto era o outro, e você apresentava a Deus para ela. Vivemos em um contexto atual onde até mesmo Deus é relativo para a vida das pessoas. O que dificulta a linha de raciocínio e a maneira de explicar para as pessoas que elas precisam ter fé, porque elas não têm uma definição absoluta do que é as coisas. E curiosamente, essas linhas de pensamento
trabalham dessa maneira. O pós-modernismo ele veio para contrariar a linha de pensamento moderna ou patriarcal. A linha de pensamento patriarcal tinha definições absolutas e corretas a respeito de família, a respeito do que era verdade, do que era justiça. O pós-modernismo veio para contrariar todo esse contexto. E ali nós nos deparamos que as principais características da nossa linha de pensamento atual, dos livros didáticos dos seus filhos, das histórias que nós estudamos e são apresentadas para nós, a maneira como nós adquirimos o conhecimento, eles buscam a rejeição da realidade absoluta. Beleza, é uma realidade, mas ela pode não ser bem isso que está sendo apresentado. Segundo, a verdade absoluta também é rejeitada. A rejeição de universais. Aqui tu tem a foto, 2 vezes 2 são quanto? 2 vezes 2? 4. Mas o resultado ali é 5. Coisas que até pela razão é comprovado e é mostrado como sendo real, o pós-modernismo, essa linha de pensamento vem e diz que não é real. Isso aí é variável dependendo da sua linha de pensamento e a educação que você recebeu. Então, o pós-modernismo ele busca a rejeição de universais, de coisas que pela razão podia ser provado no pós-modernismo, hoje nem pela razão se comprova mais, diante dos estudiosos e dos filósofos. A rejeição da própria moral e a rejeição também da certeza. E aí nós entramos em um impasse. Eles rejeitam a razão, que era a linha de pensamento do pós-modernismo, onde aquilo podia ser provado, aquilo podia ser testado, era palpável, e trocam a razão agora pela emoção, a razão pelo êxtase. O importante é o que você está sentindo. Olha que curioso, brasileiros não binários lutam pelo reconhecimento de gênero neutro. Não me considero homem e nem mulher. Curiosamente falando, o fato de você não se considerar algo não significa que você não seja. Eu mesmo não me considero feio. Bem simples. Quando nós entramos nessa linha de pensamento, começamos a ver esses tipos de vertentes dentro do pós-modernismo, aonde o que é comprovado pela ciência, o que é comprovado pela biologia, o que é testado, não tem valor, porque a razão não tem espaço aqui. O que tem espaço aqui é o que eu estou sentindo, são as emoções, é o que está buscando e é a linha de pensamento que está se construindo hoje na atual filosofia de ensino do mundo em que nós estamos vivendo. Olha só, seu amigo psicopata, né? 6 milhões de brasileiros são incapazes de sentir emoções, eles podem até matar sem culpa e estão ao seu lado. Agora a ciência começa a desvendá-los. Psicopatas não se sentem criminosos, então eles não devem ser eles te matam, mas por não se sentir criminoso, você não pode chamar de criminoso. Porque o que manda é o que ele está sentindo. Ele não se sente criminoso, por que eu vou condená-lo? Então, a linha de pensamento pós-moderna, ela está seguindo numa linha de raciocínio que busca distanciar o fato, a verdade absoluta, pela emoção, que é o que você está sentindo, que é o que passa pela sua cabeça naquele exato momento. Existem tantos outros estudos, slides, que inclusive eu excluí daqui, por conta do nosso tempo, que mostram que hoje tem hospitais que estão permitindo cirurgias de troca de sexo com crianças de 4 anos de idade. Não no Brasil, obviamente, fora do Brasil. Existem aqui no Brasil, acho que já foi aprovado para crianças a partir dos 12 anos de idade. Nos Estados Unidos, os hospitais estão sendo processados. Sabe por quê? Porque a pessoa que fez a troca de sexo, hoje está indagando, dizendo que ele deveria ter sido questionado quando tomou a decisão, porque na época ele sentia que ele deveria trocar, hoje ele não sente mais. Hoje a biologia não prova que você é homem, nem que você é mulher, e sim o que você sente é o que importa. A filosofia de pensamento pós-moderna segue nessa direção. Então, veja só, aqui são apenas alguns dos principais pensadores dessa linha de pensamento que nós estamos vivendo, tá? Apesar do pós-moderno estar tomando conta, o modernismo em questão não deixou de existir. Por exemplo, todos concordam com a linha de pensamento de que a emoção tem que se sobressair sobre tudo? Todo mundo aqui concorda? Acho que ninguém concorda. Amém, por isso Deus seja louvado. Vocês buscam a comprovação, a razão, o que a biologia, o que Deus fala, a fé também é vista por nós como uma verdade absoluta. Porém, se nós pararmos para analisar, em nosso meio existem pessoas que defendem um modernismo, que ainda existe uma verdade absoluta, e existem pessoas que não aceitam mais essa definição do modernismo, e preferem viver pela razão. Então, o nosso mundo, essas filosofias de pensamento ainda estão se sobrepondo.
ok? Elas estão em fase de desenvolvimento. O modernismo já está bem estabelecido, mas o pós-modernismo está em fase de desenvolvimento. E vai-se lá saber, se Jesus não voltar antes, quando que o pós-modernismo vai tomar conta de uma vez por todas da nossa filosofia de pensamento, da forma de viver, da forma de nos comportarmos, tá? Então, além de não haver uma data precisa para mudar o mundo pós-moderno, de certo modo ainda é um mundo moderno, pois há muito da filosofia modernista atuando no mundo. São muitos que se sobrepõem, interfaces que convivem. A fim da modernidade e o início da pós-modernidade são períodos sobrepostos e que talvez jamais deixem de se sobrepor. Eu não concordo com o final dessa frase, porque se Jesus não voltar antes, ok? A mentalidade das nossas crianças e jovens estão completamente sendo manipuladas pela linha de pensamento pós-moderna. Filosofia de ensino, material didático, filmes, o que você vê nas redes sociais, tudo está sendo manipulado por isso. Então, não vai demorar muito tempo se Jesus não voltar, para os filhos que nós temos hoje, se não se manterem fiéis na palavra, na verdade absoluta que é a Bíblia, estarem defendendo a emoção acima de todas as coisas, tá? Eu vou pular esse daqui, veja só, o pós-modernismo e a rejeição da realidade absoluta. De acordo com o pós-modernismo, a realidade é uma construção social. É a sociedade que vai determinar o que é verdade e o que não é, o que é real e o que não é real. Essa é a linha de pensamento definido, tá, dentro do pós-modernismo. Alguns pós-modernistas concordam que existe uma realidade exterior, absoluta, e que dessa realidade exterior e absoluta é que nós desenvolvemos a nossa linha de raciocínio. Porém, eles também sustentam que não tem como alcançar essa realidade. Uma vez que não sabemos nada sobre ela, a própria realidade é uma noção inútil, e você pode simplesmente ignorá-la. Não importa se Deus é real e faz milagres na sua vida, ou se a história comprova a existência de Cristo. Essa realidade absoluta não pode ser alcançada, então você pode ignorar Deus e tudo que comprova a existência desse Deus. Ele pode até crer nela, mas ele simplesmente a ignora por não fazer parte da sua linha de pensamento. Então, nós temos aqui que a verdade ela é relativa a uma comunidade linguística, que compartilha a mesma narrativa. O que é verdade aqui, não é verdade lá fora. O que pode ser dito como verdade no Brasil, fora do nosso país, não é visto como sendo verdade. Então, o pós-modernismo já começa a incrementar nos materiais didáticos, nos filmes que assistimos, na maneira como vivemos, essa linha de pensamento, que a verdade ela é relativa. A realidade ela depende da sua comunidade de vida. Se você é no meio cristão, você tem uma verdade. No meio evangélico, você tem outra verdade. É o meio que você convive que vai determinar o que é verdade para você e ponto final. Olha só, o pós-modernismo rejeita e busca descobrir qualquer noção de verdade, rejeita e busca desconstruir qualquer noção de verdade que se proponha unitária, absoluta, universal ou mesma coerente. Se você diz que a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta, unitária, não tem outra igual, e também universal, o pós-modernismo te chama de louco. Porque não existe uma verdade absoluta e universal para todos os povos. Cada um vai determinar a sua e você não pode criticar, e você não pode julgar essa linha de pensamento, essa forma de você ver as coisas. Olha esse cara aqui, ó, não sei se eu pronunciar esse sobrenome, tá? Paul Walsh, deve ser Walsh, alguma coisa parecida com isso, já com quase 50 anos nas costas. Ele era pai de 7 filhos e deixa de conviver como um homem responsável pela sua família para viver em um mundo onde ele se considera uma garotinha de 6 anos de idade. Porque como ele viveu como homem boa parte da vida e não pôde aproveitar o que ele sentia, quando ele descobriu que agora ele tinha liberdade na pós-modernidade, ele abandonou tudo o que ele viveu para do zero começar a viver como uma menininha de 6 anos de idade. E aqui tem uma foto real dele, como ele vive hoje, e aqui o que ele era, né? De certa forma, a família aceitou. O que importa é o que ele sente, não é o que se determina como verdade absoluta. No modernismo, a verdade absoluta era que ele era homem, casou com uma mulher e constituiu uma família.
quando entrou a linha de pensamento que falou assim, não, pera, não existe uma verdade absoluta, você pode ser o que você quiser, de acordo com o que você sente. Falou, opa, essa é a minha escapatória. Eu não me sinto homem, apesar de ser pai de um monte de criança, ser casado com uma mulher, eu me sinto uma mulher. Porém, como eu não vivi a minha infância como menina, eu vou viver agora, com 40 e poucos, quase 40 e... acho que são 43 anos de idade que ele tinha, se eu não me recordo, tá? E aí você tem a linha de pensamento do pós-modernismo tomando conta da vida de muitas pessoas. Esse vídeo, pode soltar o áudio, por favor. Ele vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa linha de pensamento pós-moderna. Posso soltar o vídeo? Só um pouquinho, quem falou só um pouquinho? Tá. Este é um balão vermelho. É verdade, é vermelho. Todos nós conhecemos as cores. A verdade absoluta é que esse balão é vermelho. Não é, não. Isso é verde. Quê? Esse bem aí é um balão verde. Que balão lindo esse amarelo! Amarelo? E isto é vermelho. Tem aqui. Não, é verde. É vermelho! Sim, eu sei, é um balão vermelho. Ei, você pode olhar meu ponto de vista, por favor? O quê? Ei, bonito balão azul. Verde! Azul? Verde? É vermelho. Por que você diz que é vermelho se é azul? Hã? Ficou roxinho daqui! Roxo? Quer saber? Vamos resolver isso agora, ok? Onde você vai? Ei, que cor que é esse balão? Eu só enxergo em preto e branco. Tá bom. Ei, Mar, que cor? Não existe balão. Isso é ridículo! Ei, eu sei qual é o problema. Minha mãe me ensinou que isso é azul. E depois me ensinou que era vermelho, verde, amarelo e tal, e tal, e tal. Ok, eu sei que sua mãe te ensinou que é azul, tá bom? Mas essa não é a verdade. Você tá falando mal da mãe dele? Eu não! Cara, eu respeito a sua mãe. Obrigado. Ela te criou e disse que isso é azul. A nossa mãe nos criou e ensinou pra gente que Isso isso é mesmo. vermelho. Ué, você não disse que era verde? É verde. Eu sou esperto. Eu fui pra faculdade. E na faculdade nós vemos todas as diferentes teorias sobre cores. E meu professor, que é doutor em cor... Você tem doutorado em cor? Não. É, percebi. Não se pode concordar com uma teoria sobre cor. Você tem que olhar as diferentes teorias sobre cores e escolher a que é melhor pra você. E o verde é o melhor pra mim. Isso faz sentido. Obrigado. Não, você não pode escolher a cor que é melhor na sua vida. Vermelho é vermelho. Ok, você conhece a palavra intolerante? Sim, Porque é isso que você está sendo agora. Você está tentando enfiar a sua opinião goela abaixo. não é a minha opinião, é a verdade. Peraí. O que nós estamos dizendo é que nós temos que parar de discutir sobre assuntos controversos, como a verdade. Sabe, o engraçado sobre a verdade é que é a verdade, acreditando ou não. Independente da sua linha de pensamento, o pós-modernismo, ele faz o que com a verdade absoluta? Ele rejeita. Não importa se 1 mais 1 é 2. Se eu quero imaginar, ou na minha soma der 3, é 3 e acabou. Você precisa olhar as diferentes teorias, é isso que o pós-modernismo diz. Você precisa experimentar todas as linhas de pensamento e escolher a que melhor se encaixa com você. E você não pode criticar a linha de pensamento que você escolheu. Só que se você escolheu defender a verdade absoluta, você é o quê? Ignorante. E você não pode fazer isso. Define-se que você tem liberdade para escolher o que quer, mas quando você escolhe dizer que existe uma verdade absoluta, te chamam de loucos. E você não pode fazer isso. É apenas um vídeo que nos ajuda a entender o que a mentalidade, a filosofia pós-moderna está construindo na nossa vida através de filmes, jogos, séries, as redes sociais em seu contexto geral, o próprio material didático das escolas públicas, que hoje o governo desenvolve esses materiais, seguem essa linha de pensamento, as faculdades públicas também, federais, todas seguem essa linha de pensamento, salvaguarda aquelas que são, como a igreja adventista, as escolas adventistas, que não é o MEC que desenvolve o material, é desenvolvida pela igreja, impondo uma verdade absoluta, porém você não pode chegar para o aluno e falar, olha, Jesus é real e ponto final. Você tem que mostrar para ele que Jesus é real, mas também dizer que se ele querer crer que não é, ele pode escolher. Só que é óbvio que na sala de aula, eu não fazia isso, eu falava que Jesus era real. Se ele quisesse escolher que não era, eu não falava para ele que ele podia escolher. Eu falava que Jesus era real para que ele pudesse escolher a Jesus. Só que se você for pego hoje em uma sala de aula determinando a verdade absoluta, você é condenado por isso, por defender uma verdade absoluta.
Ou você é crítico demais, ou você é grosso demais, ou você é insensível demais. O pós-modernismo, ele trabalha com o nominalismo. Por quê? O essencialismo, ele olha para a essência das coisas. Vermelhidão. É vermelho porque é vermelho. Aquele balão era vermelho porque ele foi feito vermelho. E ponto final. Outro exemplo. Você tem homem, mais mulher, constitui uma família e juntos eles têm o quê? Filhos. Isso é o essencialismo. Família é a junção de homem com mulher, que tem filhos, e assim progressivamente. Mas o nominalismo, ele não dão nome às coisas pela essência. Eles dão nomes pelos conjuntos. Por exemplo, vermelhidão. Bom, só é vermelho porque tem várias cores juntas aí. Aí isso é chamado de vermelho, é a junção das cores. Aí você vem para cá. Ó. Dentro do nominalismo, a família é mulher com mulher, homem com homem. Vai lá, adota um filho, pronto, chamado de família. Esse grupo que se formou, ele é chamado de família. Então, dentro da mentalidade pós-moderna, o essencialismo, aquilo que é real, aquilo que é palpável, aquilo que é comprovado, aquilo que a biologia atesta, que a biologia prova, não tem valor. E sim o nominalismo, porque o nominalismo ele vai dar nome a qualquer coisa que você queira que seja. O que importa é você querer que seja assim. E assim a vida das pessoas vão sendo construída. A rejeição da moral. Se não há realidade absoluta, se não há verdade absoluta, se não existe universais, não existe uma moral absoluta. Não existe um padrão que diga o que é certo e o que é errado e ponto final. Cada um cria a sua própria verdade, cada um determina o que para ele é certo, o que para ele melhor se encaixa, a melhor linha de pensamento para ele. Os cristãos e o próprio cristianismo têm sido alvo de críticas vis em nossos tempos. A Xuxa, por exemplo, que para mim não é ninguém e nunca foi nem na minha infância, nunca gostei dessa mulher, talvez você tenha gostado quando era criança, ela bate a perna dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. E bolsonaristas é uma forma de você usar a expressão nominalistas. Ela pega um grupo de pessoas de direita que defendem a verdade absoluta, o que é certo, chamam eles de quê? Bolsonaristas, porque era o que o Bolsonaro defendia. E aí ela trata isso com nominalismo, não com essencialismo. Bolsonaro não era perfeito, tinha os seus defeitos. Mas em contradição com a esquerda, que ele era da direita, em contradição com a esquerda, que quer deixar tudo livre para cada um escolher o que quer, ele ainda defendia algumas coisas pelo caminho. Aí a Xuxa, além de usar o nominalismo, ela também diz que a Bíblia precisa ser reescrita, porque a Bíblia apresenta uma forma de verdade absoluta muito grossa, muito dura e que machuca as pessoas. E a Bíblia tem que se adequar às pessoas, não às pessoas à palavra de Deus. E aí você olha aqui, quem conhece esse camarada aqui? Quem já viu ele? Ele é um humorista, tá? Estão com vergonha de levantar a mão, né? Vocês assistem ele, vocês acompanham. E, se não me engano, ele participa do Porta dos Fundos, né? Ele falou que se machuca não é mais piada, diz esse humorista Rafael de Portugal. Porém, ele mesmo participou de uma série, eu acho que estava, ou está na Netflix ainda, aonde nos especiais da série, né, Jesus é gay, Deus é um promíscuo e dono de um prostituto. Vocês não viram, eu não vou dizer para vocês verem isso, mas isso foi um bafafá quando eles lançaram, quando eles colocaram Jesus como sendo gay, apresentando seu primeiro namorado para Maria, e aí depois o pai se apresenta como sendo dono de um promíscuo. Enfim, eles pegaram toda a essência do que é apresentado na fé e na Bíblia, e fizeram esse bando de sacanagem. E aí depois ele vem e diz que se machuca, não é mais piada. Mas aí, machucar o cristianismo não significa nada? Entenda que nessa linha de pensamento pós-moderna, o verdadeiro cristianismo, que segue o essencialismo, aquilo que é real e absoluto pregado por Cristo, não tem valor. Não importa se você vai se machucar. Eles vão defender o que eles querem defender acima de todo custo e acima de qualquer preço. O pós-modernismo, ele é um movimento artístico, filosófico e cultural do nosso momento contemporâneo, tá? Que busca trazer mudanças pelo contexto científico, tecnológico, meios de comunicação, uso desenfreado também de tecnologias para divulgar a sua linha de pensamento. E aí você tem o quê? As redes sociais, Netflix, o próprio Google em questão, os maiores meios de comunicação pertencem a grupos comprometidos com causas progressistas. O progressismo, ele alega, ok? Ele defende que a verdade
ela não é absoluta e que você precisa evoluir em tudo para que possa melhorar. Existe o progressismo conservador, que defende que realmente é necessário progredir em algumas áreas, mas tem questões que são absolutas, como a fé, Deus, a moral, a essência do que é a família. Isso não evolui, é isso e ponto final. Mas o progressismo livre defende que tudo tem que evoluir, já que não existe uma verdade absoluta. Então, cuidado com a educação, jornalismo, publicidade, arte, direito, psicologia, tudo está ligado a essa linha de pensamento, a essa linha de raciocínio, tá? Eu espero que vocês também nunca tenham assistido. Nunca assisti, mas eu pesquisei sobre ela. Moderna Family, eu não sei se eu estou falando certo, tá? Não sou fluente em inglês também não. Mas essa série em questão, ela é literalmente uma série criada para criticar a pós-modernidade, ok? E que defende em alguns aspectos, tá, a pós-modernidade, mas critica em outros, aonde ela mostra a naturalidade da constituição de famílias em trio, de famílias homossexuais, mulher com mulher, homem com homem. Na série é tudo ao contrário do que era essencial e absoluto. Não existe um casamento nessa série aqui, aonde o homem casa com a mulher e tem um filho. Tudo é ao contrário. Se é defendido que tu pode casar só com uma mulher ou com um homem, na série tu tem um homem e duas mulheres, ou duas mulheres e um homem. Na série você encontra homem com homem, mulher com mulher, e aí você encontra tudo que é oposto ao absoluto, ao moral, que é defendido pela família. E é, inclusive, uma das mais assistidas aí pela produtora que a desenvolveu. Esse camarada, ele teve um poder, uma influência muito grande em cima dos materiais didáticos que nós recebemos hoje, tá? Vygotsky, inclusive, eu vou citar ele em outro momento, em outro sermão, ele foi muito influente sobre o estudo e o desenvolvimento cognitivo de crianças. Quando que a criança aprende, como que ela aprende e quando ela passa a colocar isso em prática. E diante desses estudos, percebendo coisas que eu vou falar depois, ele escreveu isso daqui, olha só. O meio social determina o que o indivíduo aprende. O professor deve ser a ponte entre o que o aluno sabe e o que o aluno deve saber. Se a mentalidade do professor é uma mentalidade pluralista, que defende qualquer coisa, ele vai limitar o conhecimento do aluno em questão, e limitando o conhecimento, ele também controla o quê? As escolhas do aluno. O professor, quando bem ensinado, quando bem comprometido com a causa, ele manipula os alunos a seguirem uma linha de pensamento, independente da estrada que ele percorra. A linha de pensamento vai se manter naquela direção. Porque todo conhecimento absoluto, ou a verdade real, ela não é ou não deve ser apresentada. O professor é quem tem que definir o que você aprende e o que deixa de aprender. Se você chega na faculdade, mesmo que tenha estudado, e começa a questionar o seu professor, a primeira coisa que ele vai fazer é te dar uma bronca para tu parar de questionar ou te mandar sair fora da sala de aula. Questionamentos que colocam em xeque a autoridade do professor não são aceitos. Porque ele é a autoridade máxima na sala, e se você questioná-lo, você quebra a autoridade dele e obrigatoriamente tem que ficar quieto ouvindo as bobagens que ele vai te dizer. Então, se você não vai além do que tu pega na sala de aula, coitadinho de você, como um profissional, como um cristão ou como uma pessoa de valor. Estamos quase terminando, tá? Avançando a nossa temática, o pós-modernismo diz que submeter a uma verdade absoluta é uma questão catastrófica, isso é um desastre. Esse homem aqui usou o próprio homossexualismo, sadomasoquista e o uso de drogas para buscar o prazer completo e total, e ao mesmo tempo demonstrar que os valores éticos eram apenas construções sociais. O cara é completamente deturpado. E escreve uma linha de pensamento que busca apresentar o que deve ser ou não deve ser real. Agora, diga para mim, como cristão, é fácil dar testemunho da verdade a pessoas que acreditam que a verdade é relativa? Como é que tu vai falar da verdade para ela se ela vai dizer para você, mas essa é verdade para você, querido, para mim isso não é verdade? Como é que tu vai levar uma pessoa dessa à conversão? É só pelo poder de Deus e pela atuação do Espírito Santo. Porque a mentalidade hoje, inclusive fácil de ser aceita, é que cada um constrói a sua própria verdade, a sua própria linha de pensamento. O pós-modernismo é simplesmente uma expressão mais atual de incredulidade mundana. Acho que acabou a pilha de novo. Avança lá para nós, por favor.
Muito bom. Às vezes, os cristãos pós-modernistas apoiam tal afirmação asseverando que a busca pela certeza está em desacordo com o ensinamento bíblico sobre a fé. Buscar a certeza na Bíblia é idiotice, é loucura. Você não pode seguir essa linha de pensamento. Não existem narrativas que explicam uma verdade absoluta. E mais importante, não existe uma única cosmovisão verdadeira para todo mundo. Não existe nada disso. E quando nós olhamos para a Bíblia, o próprio Deus nos prova que tudo que o pós-modernismo apresenta nas escolas, nos filmes, nas redes sociais, é contrário ao que é apresentado por Deus. Então, eles acreditam que a interpretação bíblica é um exercício totalmente o quê? Você é livre para interpretar a Bíblia do jeito que você quiser e fazer uso dela do jeito que você entender. Nenhum texto bíblico possui um único significado objetivo e intencional. Não importa quão claro seja o texto da Bíblia, ele não tem um significado objetivo e intencional. Você pode dar o significado a ele da forma como você quiser. Se não há verdade absoluta, a palavra de Deus não é verdade. Porém, percebemos que isso não é real, e se não existe verdade, se não existe, se a verdade existe na palavra, ela não pode ser obtida devido à pluralidade de interpretações. Olha só, eles dão o direito para você interpretar a Bíblia do jeito que você quer. E aí eles falam, bom, se você crê e quiser crer que tem verdade, beleza, é uma questão sua. Porém, essa verdade objetiva não pode ser recebida porque todo mundo interpreta de um jeito. Então, a era pós-moderna substitui o conhecimento pela interpretação. Cada um interpreta do jeito que quer, da forma que quer e para onde vai. O intelecto, a razão, o conhecimento, dá lugar à própria vontade. E aqui nós temos uma carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,4, que diz, pois haverá tempo em que, vamos comigo? Pois cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a... Olha o que a própria palavra de Deus já dizia. Na época já existia isso. Imagina hoje, então, em nosso contexto. Com coceira no ouvido, o povo prefere se entregar a fábulas do que aceitar a própria verdade. A verdade, segundo a Bíblia, só no livro de Timóteo. Conhecer a verdade leva à salvação. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para isso eu fui designado, pregador e apóstolo. A igreja é a guardiã da verdade. Para que, se eu tardar, fique cientes de que, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade vem da Bíblia. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A verdade é a doutrina sadia, sã doutrina, pois, nós já lemos, haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por quê? A sã doutrina, a verdade absoluta, bate de frente com o que as pessoas sentem, com o que nós sentimos. E é muito mais fácil você abraçar o seu sentimento do que contrariá-lo. Porque para contrariar o que você sente, vai ter que se contrariar. Você se contraria todos os dias? Ou coisa ruim, é fácil você contrariar os outros. Mas contrariar sua própria noção de ser e seu próprio sentimento é o maior desafio que o homem tem. E é isso, aquilo que Deus nos chama, lutar contra a nossa própria natureza. A palavra de Deus, ela é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade de Deus dura para... A palavra deve ser acolhida, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não importa quão objetivo seja o texto. O pós-modernista diz, bom, não importa, eu vou reescrever a Bíblia então, porque isso aí está indo contra o que eu penso. Hoje a linha de pensamento é, você tem o direito de interpretar do jeito que você quiser. Eu só não entendo, já que um assassino não se sente assassino, por que ele vai ser preso então? Já que o que manda é o que você sente, não o que é verdade absoluta. Mas se contraria em umas áreas e defende outras, o que importa é atender o prazer humano.
E aí, curiosamente, essa carta de Paulo diz o seguinte, lá em Efésios também, não mais andeis como também andam os gentios, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado o quê? Insensíveis, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. É incrível a maneira como a Bíblia já veio pronta para combater qualquer linha ou filosofia de pensamento que não seja divina. Escrito lá no primeiro século, já combate linhas de pensamento que foram estabelecidas 10, 15 séculos adiante. Deus usou homens para preparar a mim e a você contra filosofias de ensino e pensamento que são propagadas em nossas escolas. Cuidado com os filmes que você assiste, com as novelas, que nem deveria estar assistindo, mas eu sei que alguns assistem esses trem. Os desenhos que tu coloca teu filho para assistir. Cara, curiosamente, né? Tem desenhos onde o menino, ele é um menino. E aí, para ser um herói, ele vira uma menina. Depois eu vou pesquisar e trago isso para vocês. Hoje existe todo tipo de meio de você trocar a linha de pensamento e influenciar uma pessoa a entender que aquilo é natural. Aquilo é natural. E para ser natural tem que ser comum. Então eles tornam tudo o que antes era rejeitado pelo modernismo como sendo verdade absoluta e passam a defender tudo que era rejeitado como sendo aceito. Cada um interpreta, vê da forma como quer. E para poder a gente finalizar, plena certeza, ela é possível e ela é encontrada na Bíblia, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos, das verdades que você recebeu. Nós devemos olhar a natureza pelas lentes das Escrituras. Ela tem que ser a lente que determina o nosso caminhar. Curiosamente, por mais defeito que tinha, os mais velhos aqui, com pensamentos modernos, colocam a religião dentro da esfera do valor. E esfera de valor não se muda, não se altera e não se adapta. O pós-moderno, ele coloca a religião dentro da esfera do subjetivo. Você tem fé porque você quer ter fé ou porque você escolhe ter e é do jeito que você quiser. Então é muito mais fácil, é por isso que a igreja hoje é velha, é muito mais fácil você evangelizar quem tem a mentalidade e crê que existe verdade absoluta, do que evangelizar um jovenzinho hoje em dia. Ah, mas a igreja do meu amigo diz que é livre fazer isso, porque a sua não pode. A verdade lá é melhor, ela se encaixa melhor comigo, eu vou para lá. Então, o subjetivo na filosofia de ensino hoje é o que está tomando poder. Modernos, pós-modernos ou hipermodernos, cabe-nos trazer todo o argumento aos pés da obediência de Cristo, pois quando todas as palavras humanas estiverem esquecidas nas areias das civilizações, derribadas, o verbo de Deus permanecerá. A tua palavra é a verdade. Tentei resumir o máximo que pude, eu sei que eu passei do tempo. E eu tirei muita coisa do que a gente poderia falar aqui. Mas entenda que não é porque você não vê que não é real. Não é porque você não aceita que não é verdadeiro. O mundo em questão busca influenciar a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento em todos os meios de comunicações possíveis. Cuidado, o mundo tem que ser olhado pelas lentes da Bíblia. Eu tenho que olhar a minha vida pelas lentes das Escrituras, não pela minha própria lente, ou pela lente do fulano, do ciclano, ou pela filosofia de pensamento de outra pessoa. Nos próximos dias falaremos sobre temas semelhantes, mais curtos porque a introdução foi feita hoje. Mas entenda que a palavra de Deus ela é absoluta, verdade, e ela é comprovada. E nós precisamos evangelizar esse mundo que acredita numa verdade subjetiva. Olha o desafio que nós temos para poder pregar o evangelho. Falar de uma verdade absoluta para quem não crê em verdade, bem-vindo ao cristianismo. É para isso que Deus nos chamou. Mas entenda que o papel de converter não cabe a mim e a você.
cabe ao Espírito Santo. Que sejamos apenas instrumentos na mão dele para a salvação de pessoas. Quero te convidar, querido, a se colocar em pé e fazer um voto, um compromisso com Deus, para que as lentes que conduzam a nossa vida e guiem os nossos passos sejam uma palavra de Deus, a verdade absoluta deixada por Deus. Que a religião na sua vida esteja presente numa esfera de valor, que não pode ser adaptada, alterada ou anulada, que determina tudo o que a moral deixada por Deus estabelece para a caminhada do cristão. Vamos fechar os olhos e falar com esse Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento especial, Senhor, nós entendemos que literalmente o mundo anda contramão da Tua palavra. O mundo tem construído palavras, linhas de pensamentos filosóficas que progressivamente, de forma crescente, está cada vez mais distante da verdade absoluta de que o Senhor voltará para nos buscar. Mas como filhos Teus e cheios do Espírito Santo, nós seremos capazes de resistir às artimanhas e às influências do inimigo e seremos usados por Ti para dar testemunho vivo da salvação que vive, que é Jesus. Leve-nos em segurança para casa, traga-nos aqui amanhã para entendermos melhor sobre como devemos adorar o Teu nome em um mundo pós-moderno, onde qualquer tipo de adoração é bem-vinda, se agrada o coração do adorador. Mas sabemos que a verdadeira adoração não tem que agradar a mim, tem que agradar a Ti, pois foi o Senhor quem a estabeleceu. Leve-nos em segurança para casa, é isso que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, queridos, espero vê-los amanhã. Tem lanche lá em cima, acabaram de avisar, tá? Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo hoje, mas tentei falar o mais rápido que eu pude. Amanhã tentarei ser mais breve, e espero que eu consiga te ajudar a caminhar com Deus. Deus esteja com todos nós.